A paz do Senhor Jesus para todos vocês. Mais uma vez estou aqui para nós lermos junto a palavra do Senhor, para que nós venha entender e compreender o que o Senhor tem para nós hoje. Vamos ler 1 Reis, capítulo 18, verso 21. Então Elias se chegou ao povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue, e se Baal, segue. Porém o povo lhe não respondeu. Aqui no 30. Então Elias disse ao povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Elias que estava quebrado. O Senhor Jesus está falando através da boca de Elias, que era um grande profeta na época, que servia até que dava até orientações para os reis. Então, ele disse que nós não devemos seguir dois pensamentos. Que nós só, se o Senhor se ele diz aqui, se o Senhor é Deus, segue. Se você vê que o Senhor é seu Deus, é seu protetor, seu salvador, seu criador, seu redentor, segue. Ande na presença do Senhor, medite de dia e de noite na palavra, prevaleça na presença do Senhor. Mas não adianta nós ficar em dois pensamentos, pensando em Deus, depois estar com pensamento em outras coisas. Às vezes nós fazemos do que nós temos o nosso Deus, fazemos da nossa família o nosso Deus. Fazemos do que nós temos o nosso Deus, amamos mais o que nós temos do que a Deus. Não, o nosso amor, o nosso primeiro amor é para Deus. E o que Deus nos dá, nós temos que edificar, zelar tudo aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Mas nós não devemos amar e nem devemos pensar em dois pensamentos, cochear em dois pensamentos. Porque o nosso pensamento é para o altar do Senhor. O nosso pensamento é para as coisas boas de Deus. O nosso pensamento é para estar na comunhão de Deus. Mas às vezes nós amamos, eu mesmo já aconteceu isso comigo. Eu amava mais a minha família, mais o que eu tinha do que a Deus. Eu não valorizei o que Deus colocou nas minhas mãos. Então aquilo que Deus coloca nas nossas mãos não é para nós adorar, nem adorar, não. O que Deus coloca nas nossas mãos é para nós zelar, para nós edificar e multiplicar, mas não é para nós colocar o nosso pensamento ali, o nosso amor ali. Nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Porque o nosso Deus, ele não admite, ele diz que ele fala que ele não aceita a glória dele sendo dividida. Ele não divide a glória dele com Deus nenhum, nem com nada da face da terra. Mas às vezes nós queremos fazer isso. Queremos botar as coisas em primeiro lugar. Não, em primeiro lugar o reino de Deus. E as outras coisas serão acrescentadas. E depois o Senhor multiplicará tudo que você tem. Se você tem uma vida abençoada, você trabalha, tem sua renda, e se você não prospera, é porque o seu amor está no dinheiro. Não ame o dinheiro, ame a quem lhe dá o dinheiro. Não ame o que você tem, ame aquele que te deu, que te deu as promessas. Aí aqui no 30 diz: então Elias disse a todo o povo: chegai a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Será que seu altar não está quebrado? O Senhor Jesus, através da boca de Elias, ele está mandando esse recado para nós reparar o nosso altar.
para nós edificar o nosso altar que está quebrado. O nosso altar tem que estar edificado na rocha que é o Senhor. O nosso altar é o Senhor Jesus. E às vezes nosso altar está quebrado. Por isso que você não recebe bênção, por isso que você não é feliz, por isso que você não tem paz, por isso que você vive com doença, vive sofrendo, vive padecendo, não tem a felicidade no amor. Não tem paz no amor, por quê? Porque seu altar está quebrado. E quando o nosso altar está quebrado, nós não temos vida. Nós primeiro temos que edificar o nosso altar. Nós temos que deixar de pensar em dois pensamentos, pensar só num. Os nossos pensamentos têm que ser edificados na rocha. E o nosso altar tem que ser edificado. Então comece a ver, olhe para dentro de você e veja onde você está errando. Como você deve edificar seu altar. Peça a Deus, peça ao Espírito Santo para lhe revestir das armaduras de Deus. Peça o Espírito Santo para ele lhe dar sabedoria para edificar seu altar, para que você venha ter paz, para que você venha se fortalecer na rocha, para que você venha ajudar a sua família em oração. Não é você ajudar a família, não é você pegar o que você tem e dar a ele, não. Ajudar em oração, oração verdadeira, oração trazida do trono do Pai, mas não oração que machuca as pessoas, oração que não edifica a Deus. Olha, se você não sabe orar, comece a orar o Pai Nosso, que ele lhe ensina, que diz: Pai, que é nosso, que está no céu. Ele que é nosso e está no céu. Seja feita a sua santa vontade. Seja feita a vontade de Deus na sua vida. Seja feita a vontade de Deus na sua casa. Seja feita a vontade de Deus no seu trabalho, no seu casamento, na sua vida. Aí ele diz mais aqui, edificar e reparou o altar que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número da tribo de Jacó. Conforme o número dos filhos de Jacó. E o qual veio a palavra do Senhor dizendo, Israel será seu nome. Então ele pegou 12 pedras e fez um altar. Faça um altar na sua casa. Procure um cantinho e faça um cantinho só para você orar, para você meditar, para você ler a palavra de Deus. Edifique um altar na sua vida, edifique seu coração, que é seu altar. E procure, e ele pegou as 12 pedras, formando os filhos de Jacó. E quando acabou, disse que ali era o nome era Israel. Então você precisa edificar seu altar, você precisa ter comunhão com Deus, você precisa andar na presença de Deus, você precisa viver de acordo com os mandamentos de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Não cochile em dois deuses, em dois pensamentos. Faça do seu Deus, faça do Senhor seu Deus e siga Ele, sem olhar para trás, sem olhar para o passado, sem olhar para as coisas que você já passou na vida. Aquilo que passou, tudo que passou está no mar do esquecimento. Hoje você é nova criatura em Cristo Jesus, mas edifique seu altar. Apague o passado e viva o presente. Viva a glória de Deus. Viva o amor de Deus. Viva a felicidade de Deus. Viva a paz de Deus. Busque a palavra de Deus. Renova a sua fé. Renova o seu altar. Renova a sua comunhão com Deus. Aumente o nível da glória de Deus na sua vida. Comece a buscar a presença de Deus. Porque às vezes é muita contenda na minha casa e eu bato de frente. Fiquem calada. Jesus diz na palavra dele que o servo de Deus tem que botar a mordaça na boca, como bota na boca dos animais, para que nós temos que ganhar as pessoas caladas. Nós temos que edificar nossa casa com a boca fechada. Nós temos que edificar nossa família quieta.
Porque se nós ficar praguejando, nós não vamos a lugar nenhum. Nós estamos servindo a dois deuses. Baal, o Deus de Baal. Se você fica praguejando, se você fica humilhando as pessoas, se você fica murmurando, se você fica dizendo que as coisas não dão, você não está servindo a Deus, você está servindo a Baal. Você está servindo a Baal, você está servindo outro Deus, porque o nosso Deus é de prosperidade. O Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo é o Deus da prosperidade, da abundância de vida, da multiplicação. O Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que leva para o céu. O nosso Deus é o Deus que dá paz, que dá harmonia, que dá tolerância. O nosso Deus é o Deus que edifica nossa boca, edifica nossos olhos, edifica nosso coração. Então comece a edificar seu altar. Seu altar está quebrado, por isso que você não tem prosperidade, você não tem paz, você não tem saúde, porque seu altar está quebrado, você não tem felicidade no seu casamento, você não tem comunhão com seus filhos, porque você está com o altar quebrado. Edifique seu altar a partir de hoje. Começa a botar a sua vida, chega para Deus. Jesus, aonde é que eu estou errando? Aonde é que eu estou pecando? Aonde é que eu estou colocando, que eu estou servindo? Qual é o Deus que eu estou servindo? Será que eu estou te servindo de verdade? Ou será que eu estou servindo a Baal? Não, sirva a Deus, o Senhor, o seu Deus, e siga Ele, passo a passo. Passo a passo, cada dia aumente o nível da sua glória de Deus na sua vida. Cada dia aumente o nível da paz de Deus. Ande na presença de Deus. Renuncie o seu eu, o seu orgulho, a sua falta de fé. Que não adianta você ter fé. Adianta você andar em servir a outro Deus se você não tem paz. Se você não perdoa, se você não tem vida, se você não tem alegria, se você não tem comunhão. Olha, meus amados, é melhor a gente comer um pedaço de pão seco e ter comunhão com Deus do que você ter mansão, ter tudo do bom e do melhor e você não ter harmonia. Porque a harmonia é os milagres, é viver os milagres de Deus. É estar em comunhão com Deus. Quando você está em comunhão, você tem tudo na vida. Então fique com esta palavra. Deixe de servir a dois pensamentos. Siga só um pensamento. Que seu pensamento seja os pensamentos de Deus. Que você viva 100% dependente dele. Em tudo. Não é só hoje, não. É em tudo. Toda hora que você põe os pés para fora da sua cama, seja totalmente dependente de Deus, que Ele vai te guiar, te orientar, te abençoar e vai trazer. E Ele diz: você foi chamado, como eu já falei aqui, você foi chamado para herdar as bênçãos do Senhor. Mas para isso, se você estiver em comunhão com Deus, você vai ter todas as heranças de Deus. Não é prosperidade não, minha amiga. Porque primeiro busca o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Fique com essa palavra e se inscreva no meu canal. Muito obrigada pela sua atenção. Que Deus esteja no seu coração. Que o Espírito Santo te renove. Que o Espírito Santo venha estar em comunhão com... Que você venha estar em comunhão com o Espírito Santo. Bata. O Senhor Jesus está às portas. Ele está batendo para entrar na sua casa, para entrar na sua vida. Mas para isso ele é educado. O Espírito Santo é educado. Ele só entra se você permitir. Ele só entra se você quiser. Ele só entra se você aceitar. Ele não entra de qualquer jeito. Mas quando ele entra para fazer milagres e prodígios e maravilha. Largue o passado. Esqueça seus... Todo mundo sofreu na vida. Se você ler a palavra de Deus, você vai ver as humilhações que os profetas... Elias mesmo foi humilhado, foi prometida a cabeça dele por Jezebel. O José, todos os profetas sofreram na vida. Todos os profetas padeceram, mas para poder edificar a carne. Primeiro nós sofremos, nós padecemos para edificar nossa carne, para depois o Espírito Santo vir sobre nós. Mas a pessoa não quer se render a Deus, não quer seguir os passos de Jesus, não quer fazer força, jejuar, orar, pedir
para o quebrantamento de coração. Se você tem um coração cheio, sua boca só fala besteira, sua boca só fala maldição, perseguição. Você só vê o defeito dos outros, você não vê os seus defeitos. Mas se você prevalecer na presença de Deus, você vai ter paz. Você vai ter um coração regado, um coração amigo, um coração lavado, cheio da presença de Deus, iluminado pelo Espírito Santo, regado pela força poderosa de Deus. Então esqueça tudo que passou e viva o hoje, viva o amanhã, viva a presença de Deus, esteja em comunhão com Deus, renuncie o mal e viva o bem. Esteja sempre em comunhão com o Senhor, glorificando o nome dEle, exaltando. Prevaleça com sua vida, edifique seu altar e prevaleça com sua vida no altar de Deus, fazendo a vontade de Deus, sendo dependente dEle, vivendo as promessas do Senhor, porque Deus tem promessas para nós, mas Ele só dá se você aceitar. Se você quiser largar tudo e seguir, porque diz, se você diz aqui no 21 que diz aqui, no 21 que diz aqui, se o Senhor é Deus, siga. Se você vê que o Senhor é o Deus que pode todas as coisas, se você vê que o Senhor é o Deus que cura, é o Deus que liberta e é o Deus que vai te levar para o céu, siga, passo a passo. Siga Ele, feche os olhos e ande na presença de Deus. Largue a sua maldade do seu coração. Ande em comunhão com Deus. Esqueça a vida do vizinho. Esqueça os erros da igreja. Porque se nós for para a igreja, toda igreja tem defeito, toda igreja tem pecado, toda igreja, mas nós temos que ir para a igreja não para olhar os pecados, nem olhar os defeitos dos pastores, que ele quem vai prestar conta com Deus, e nós quem vamos prestar conta com Deus. Cada um presta a sua conta. Então viva a palavra de Deus e esqueça o passado, esqueça as murmurações, esqueça tudo e viva uma vida abençoada. Valorize o que Deus te deu, mas não coloque, não ame o que Deus te deu mais do que Deus. Não, zele aquilo que Deus te deu, que Ele vai multiplicar. Valorize, mas não o seu amor é para Jesus. O seu amor é de Deus. Siga Ele passo a passo. Tome essa palavra, edifique seu altar. Olhe para dentro de você e veja aonde está o seu erro e comece a viver melhor. Feliz daquele que vive bem. Feliz daquele que tem um esposo bom. Feliz daquele que tem uma esposa boa, que lava, passa, cozinha, que dá o seu melhor. Feliz daquele que ganha sua família com a boca fechada. Porque se você for bater de frente, sua casa vira um inferno. Então fique calada. Bote Deus em ação, que Deus, o nosso Senhor é nosso advogado, o nosso juiz, o nosso promotor, o nosso salvador, o nosso pastor, o nosso melhor amigo. O nosso Deus é o nosso tudo, o Deus que fez tudo, o céu e a terra e tudo que nela há. O nosso Deus é o Deus que traz providência divina. O nosso Deus, Ele soma tudo na ponta do lápis. Você sabe que nosso Deus conhece nosso deitar, nosso levantar. Se você acha que Deus não está vendo sua vida, Deus está vendo mais do que você. Você acha que você que está vendo sua vida, não, Deus vê tudo que você... Quando você pensa em falar, Deus já sabe. Então comece, edifique seu altar, para que você viva um ano 2024 cheio das bênçãos de Deus, para que você se aproxime dele, para que você viva com ele. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês, que a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo esteja sobre a sua vida,
hoje, amanhã e para todo sempre. Que esse ano 2024 seja de muitas bênçãos, de muitas conquistas e de boas colheitas em Cristo Jesus. Que nós temos que nos regar o nosso altar, para que nosso altar seja florido, para que o Senhor tenha prazer de receber as nossas orações. Amém?